Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bem, na aula de hoje nós vamos trabalhar um conteúdo que faz parte da nossa vida, porque toda hora, vez ou outra, a gente percebe a intertextualidade acontecendo, assim como também a interdiscursividade que nós vamos ver já já, tá bom? Então, vamos começar pela intertextualidade. O que é isso? Observem aqui essa palavra. Ela significa que existe diálogo entre textos, ou seja, um texto fazendo referência a outro texto. Por isso que é intertextual, ou seja, textos relacionados, que é o que nós vamos ver agora, certo? Então, é a relação, ou seja, um diálogo entre os textos. E isso é um processo implícito, ou seja, pode acontecer de forma implícita ou também de forma explícita, de incorporação de um texto em outro. Para que isso acontece? Para reproduzir o sentido incorporado e também para transformar esse sentido, tá? Então a gente tem textos sendo relacionados, pode ser de maneira implícita ou explícita dentro de um texto, tá bom? Então, continuando. Também pode ocorrer com outras formas além do texto, como por exemplo, além do texto escrito, né, que no caso aqui está se referindo. Pode ser com música, pintura, filmes, novelas, de várias formas, como nós vamos ver agora. Olha aqui um exemplo. Quem não lembra da Mona Lisa, né? Então, esse famoso quadro, ele já foi refeito de várias formas, por isso que a gente chama de intertextualidade, que é o que acontece aqui, por exemplo, quando o Maurício de Souza coloca a Mônica sendo representada através da Mona Lisa. Então é um exemplo, né, de intertextualidade na arte. Bem, nós temos a intertextualidade de diversas formas, ou seja, ela pode acontecer por meio de citação do texto mesmo, alusão, que é uma referência, que a gente também pode chamar de figuras de linguagem, e também como paródia. Vamos então aos exemplos. Citação é quando um texto reproduz o outro texto daquela mesma forma que está lá. Por exemplo, o conto A Cartomante, que tem lá naquele livro de contos que nós estudamos, né, na disciplina de literatura, lá naquele conto A Cartomante, Machado de Assis utiliza a citação de Shakespeare, da peça Hamlet, que ele fala lá que existem mais coisas do que a gente pode imaginar, além da filosofia, né? Então isso é uma citação, tá? E aí essa citação ela pode ser colocada dentro de um texto para confirmar ou para então contradizer, para poder rebater aquela informação. Diversas formas as pessoas utilizam as citações. Por exemplo, nos livros, a pessoa vai escrever sobre um determinado tema, aí ela faz uma pesquisa sobre todas as informações que ela já leu sobre aquele assunto e vai então trazendo na sua obra, no seu livro, para que o seu livro tenha referências, tá? Então isso acontece bastante. Olha só essa daqui, que legal. Do pó vieste e ao pó voltarás, principalmente se fores concorrente da S10. Vocês já viram essa frase aqui? Essa frase que está aqui dentro das aspas é uma frase bíblica, então está aqui sendo colocada para mostrar a respeito do Rally Internacional de Sertões, fazer essa referência ao pó, né, à terra, ao momento aqui de aventura que vai acontecer. Então, isso acontece muito na publicidade, na publicação de livros, gente, em diversos lugares. Toda hora a gente está ali se deparando com algum texto que tem intertextualidade, ou seja, que tem diálogo com outros textos, tá bom? Continuando, nós temos aqui uma música da banda Legião Urbana, a música Monte Castelo. Vocês já ouviram? Depois coloquem no YouTube, tá? Essa música, ela tem a referência ao texto da Bíblia, texto bíblico de 1 Coríntios, que fala: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Lá em 1 Coríntios 13 nós temos esse verso, e aí o Renato Russo pegou esse verso bíblico e colocou na sua música, fazendo então uma relação intertextual, ok? Então, ele também faz referência ao Camões, ó. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente,
É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Quem não já ouviu falar desse poema, né? É um poema belíssimo. E aí, esse texto também é recorrente em vários outros textos, como por exemplo na música do Legião Urbana, ok? O Camões é um escritor português, né? Ele escreveu esse poema lá no século XVI, só que até hoje ele é reproduzido em músicas, em outros poemas, em vários e vários textos. Entendido? Então agora nós vamos para a alusão. A alusão, um texto remete a outra obra anterior, tá bom? Então é quando nós temos ali uma referência a outra obra, certo? Olha só os exemplos. E o coentro levou. Aqui está falando da hortifruti, né? A hortifruti apresenta e o coentro levou. Horta de elite, fazendo referência também a, nesse caso, um filme. E esse aqui de cima também é um filme. Não sei se vocês já ouviram falar, porque ele é bem antigo, mas olha só. É o filme O Vento Levou, de 1939. E esse anterior aqui, ó, fazendo referência ao filme Tropa de Elite, né? Que já é mais recente, que eu acredito que vocês já devem ter visto, tá bom? Então, gente, sempre acontecem essas relações intertextuais para poder fazer uma brincadeira, estabelecer ali uma relação para que possa situar o leitor dentro daquela proposta, tá bom? Além disso, vou colocar aqui agora para vocês a questão da interdiscursividade, tá bom? Então, observem aqui comigo. Olha só, a interdiscursividade, ela precisa ser compreendida, mas antes nós vamos explicar o que é discurso. Olha aqui. Discurso é a produção textual, o que é dito, escrito, pensado e falado em um determinado lugar, em um tempo, um agrupamento específico na sociedade. O discurso não é só aquela fala bonita que as pessoas vão lá e discursam na hora do aniversário, na formatura ou em uma cerimônia que a gente vai acompanhar. O discurso é um conjunto de informações que estão, um conjunto de informações que está montado, que é montado em um lugar, por uma pessoa, em determinado contexto, por um determinado objetivo, tá bom? Então ele é uma mensagem composta de diversos elementos. E esses discursos, eles são reproduzidos, ou seja, os escritores, os teóricos, linguistas, eles defendem que não é um discurso original. Tudo que a gente fala já foi dito por alguém. Então, as nossas construções discursivas são construções baseadas em outras falas, em outras coisas que já foram ditas, tá? Observem aqui, ó. Segundo Martino, o discurso é o texto produzido em um lugar específico que carrega em si as marcas das condições de sua produção, tá? Então, se uma coisa é falada em determinado momento histórico, vai ter um efeito porque foi falado naquele momento. Então, por isso que é considerado, então, o momento, a situação, o ano, quem falou, tudo isso é colocado, tá bom? E aí, nós temos, então, aqui o conceito de interdiscursividade, olha só. Entendido o que é discurso? Observem que o que é interdiscurso é o conversar entre discursos, onde um age como resposta ou se refere a outro. A interdiscursividade é o caráter principal do texto, já que para Bakhtin, que é um escritor, um teórico linguista russo, tá? Todo texto é atravessado por um outro, ou outros anteriores, o que eu falei agorinha, que não existe discurso original. Todo texto é baseado em outro, e ele chama de texto enunciado, ou seja, os enunciados, as falas, são reproduzidas por outras pessoas. Que é o que a gente faz, né, no nosso dia a dia. A gente acaba falando coisas que nós já vimos outras pessoas falando, e a gente acaba construindo os nossos discursos baseados no que a gente vê, discurso político, discurso social, discurso religioso, tá? Olha aqui esse exemplo rapidinho aqui, para vocês perceberem. Olha só, aqui a gente tem uma imagem que diz assim, ó, uma charge, né, no rio. Mãe, olha o que eu achei.
O menino apontando para o chão e a mãe desesperada. Menino, solta isso, menino. Tu quer morrer? Isso é uma bala perdida. Então a gente tem aqui a brincadeira, né, da bala perdida. A bala pode ser uma bala, o doce no chão, mas a gente entende que o autor quis colocar aqui a questão da violência no Rio. E aí, por que ela falou essa expressão? Porque ela faz parte de um contexto social em que sempre tem esse medo na cabeça. É um discurso que ela está reproduzindo a respeito da violência, entenderam? Então, por isso que ela tem essa reação. Portanto, gente, as nossas falas, as coisas que a gente vê nas redes sociais, os nossos posicionamentos, tudo isso é feito e é colocado por meio, então, dos discursos que nós vemos e ouvimos por aí, tá? Nós nos formamos assim, através desses discursos, certo? E isso acaba fazendo parte da nossa ideologia. Então, eu quero só colocar para vocês aqui uma imagem que vai mostrar pra gente o que eu acabei de falar, resumindo, certo? Vamos lá. Olha só. Então, finalizando, a intertextualidade é a relação entre dois textos. Você consegue perceber a referência do outro texto naquele texto que você está lendo. E a interdiscursividade é a relação entre dois discursos, entre duas ideias, entre duas mensagens, entre duas ideologias, ok? Geralmente aparece também, por exemplo, na redação do Enem, naquele texto base, né? Porque lá tem informações para você relacionar. E geralmente aqueles dois textos ou três que eles colocam, eles falam do mesmo assunto, ou seja, eles têm o mesmo discurso, ok? Tchau, tchau, gente. Um abraço.